Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Passando aqui para edificar a nossa fé através da palavra de Deus. Então, se nessa hora você quer receber uma palavra dos céus, aquieta-te aí para o que você estiver fazendo. Prepara o teu coração para receber de Deus direcionamento, alimento, renovo. Prepara-te para receber de Deus aquilo que você necessita nesta hora, porque através da palavra Deus irá falar contigo. Glória a Jesus. Olha só, lembrando que hoje às 11 horas nós temos o encerramento do nosso propósito de oração. Não esquece, deixa marcado aí, tá bom? Pra gente buscar a face do Senhor Jesus juntos. Pega aí a palavra de Deus, vamos fazer leitura. Você vai entender que as obras de Deus se manifestarão na sua vida. Você vai entender que, ainda que pelos olhos naturais não tenha mais o que ser feito, todavia a mão de Deus ela é poderosa para ir onde você não pode ir, operar o que você não pode operar. Glória a Deus. Pega aí a Bíblia, abre em João, capítulo de número 9, verso de número 1. João 9, 1. Deus tem uma palavra para o teu coração. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Olha o verso de número 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Verso de número 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha só o que a palavra de Deus está nos falando. Está dizendo que havia um homem que estava no meio do caminho, estava em um determinado lugar. E ali estava ele, quando de repente Jesus passa por ali. E o interessante é que Jesus o viu. Jesus o contemplou. Jesus fitou os seus olhos nele. Jesus olhou para ele. Olha só, Jesus não havia ainda se aproximado daquele homem. Jesus ainda não havia dirigido a sua palavra àquele homem. Jesus não tinha se apresentado àquele homem. Nada havia acontecido. Simplesmente Jesus havia visto aquele homem na situação que ele estava. Quantas vezes na minha e na tua vida é exatamente assim? Por Jesus não estar fazendo algo, ou nós não estarmos entendendo ou percebendo que o Senhor já chegou na nossa história, o que acontece? Nós achamos que o Senhor não está nos vendo, e Ele está. O Senhor não havia falado com aquele homem ainda, não havia feito nada, simplesmente contemplou ele de longe. Simplesmente viu aquele homem estava sendo contemplado por Jesus e ele nem sabia. Tem gente nessa hora que está ouvindo a palavra de Deus, que está sendo contemplada, que está sendo vista, que está, olha aqui, tem gente que o Senhor está enxergando e você nem sabe ainda, você nem percebeu ainda, o Senhor já está com os olhos voltados para você. O Senhor já está te vendo. Olha aqui, quando o Senhor ele olha para nós, eu acho lindo que ele não enxerga somente o nosso presente, não, ele enxerga o que está por vir. Por isso, por vezes, você vai ver o Senhor se dirigindo até nós, confrontando a nossa situação. Por vezes, o Senhor vem ao nosso encontro para falar conosco, confrontando a nossa realidade. Imagine só uma mãe que está enterrando seu filho. De repente Jesus chega no meio do caminho, no meio do cortejo fúnebre, e diz: mulher, não chores. Não chores. Poderia se olhar e perguntar: como pode? Esse homem está chegando para uma mãe de um filho único, olha só, que já é viúva, e ele está dizendo para ela não chorar, sendo que o menino está morto. É porque Jesus, quando ele olhou para aquela mulher, quando ele olha para mim e para a tua vida, ele não enxerga a nossa história condicionada ao que nós estamos vivendo.
Ele não enxerga a minha e a tua vida cercada pelas impossibilidades. Ele não vê como a gente vê. Ele não vê. Ele vê além, a gente só vê o presente. Por que tem dias que você está bem, tem dias que você não está? Porque você é levado pelas circunstâncias. Quando as coisas estão indo bem, estão fluindo, estão acontecendo, o sorriso é largo, o semblante o semblante é alegre. A vida parece estar mais leve, mas quando as coisas desandam, aí você vê o semblante abatido, você já vê inquietude no olhar, você já percebe uma ansiedade no coração. Porque nós só conseguimos enxergar o nosso presente. A gente só consegue ver aquilo que está diante dos nossos olhos. A gente só consegue perceber aquilo que você está contemplando. Jesus não. Jesus, por vezes, ele vem a mim e a você confrontando a nossa realidade. Ele vem dizendo, não chora. Ele vem andando, ele vem se direcionando a nós com uma palavra de conforto, de ânimo, como quem diz, a tua história não vai terminar dessa maneira. A tua história não vai acabar assim, ou por acaso você nunca passou por isso. De repente está lá você com teu coração inquieto, Deus usa alguém, Deus usa uma situação, Deus usa uma pessoa, Deus usa a palavra e fala contigo, dizendo que a tua história já mudou, dizendo que a reviravolta já veio, dizendo que a vitória já chegou, e você olha e diz assim, mas como que pode, Senhor? Tu tá falando isso pra mim? Sim. O que eu tô vivendo é completamente diferente daquilo que tu tá falando. É assim que funciona. Por vezes o Senhor vai confrontar a minha e a tua realidade. Por vezes o Senhor vai bater de frente com a nossa situação. Talvez você estava aí no teu lugar e você nem percebeu que Jesus já te viu. Você nem percebeu que Jesus já te contemplou, já te enxergou, e Ele está dizendo para você nesta hora, e Ele está falando com você neste momento. Aquieta o teu coração, aquieta aí essa ansiedade que está no teu peito, tira esse semblante de abatido do rosto, porque a tua história não vai acabar assim. A tua história não acaba assim. Jesus não está contemplando somente a tua história cercada de limitações. Você talvez esteja triste por causa disso, porque você só enxerga as limitações da tua vida, você só enxerga as limitações da tua história. Mas Jesus está vendo uma oportunidade de operar milagre aí. Jesus está vendo uma oportunidade de você viver uma nova história exatamente aí. Jesus está vendo uma oportunidade de você bradar o hino da vitória exatamente aí. Oh, olha o que papai está falando para você nesta hora. Jesus, ele já te enxergou e talvez você nem percebeu. Jesus, ele já te viu e talvez você nem percebeu. Olha só o que a palavra de Deus vai nos dizer. Vai nos dizer que lá estava aquele homem quieto, talvez como ele de costume ficava, quando de repente Jesus o viu. Quando Jesus contempla ele, os seus discípulos também olham. Quando Jesus contempla ele, os seus discípulos percebem que Jesus estava com seus olhos voltados para aquele homem. E eles começam a indagar, eles começam a perguntar. Olha só, e os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Sabe o que é interessante? Jesus estava vendo aquele homem, e quando Jesus olha para ele, os seus discípulos também olham em direção a ele. Mas quando os discípulos olham para aquele homem, eles olham buscando um culpado, eles olham buscando um erro, eles olham buscando uma justificativa para ele se encontrar naquela situação, para ele se encontrar daquela forma. Quantas vezes na minha e na tua vida não é dessa maneira? Olha assim, quantas vezes na minha e na tua vida não é dessa forma? Quando os homens olham, eles olham buscando uma justificativa, olham buscando culpados, olham buscando onde é que está o erro para que as coisas estejam dessa maneira.
Quantas vezes você está passando por uma luta tremenda e os dedos começam a se apontar à tua direção? Quantas vezes você está passando por uma luta tremenda e de repente as acusações começam a se levantar na tua vida? Quantas vezes, olha aqui, quando você menos espera, de repente as pessoas começam a te criticar. Buscando uma culpa na tua história para que você esteja da maneira que está. A Bíblia vai dizer que Jó estava passando por uma prova tremenda. Homem cujo próprio Deus havia dado testemunho dele. Homem cujo próprio Deus havia falado bem a seu respeito. Estava passando por uma luta tremenda. E sabe o que é interessante? Quando ele está no meio da prova, quando ele está no meio da luta, de repente os amigos se aproximam e começam a dizer: confessa, Jó. Fala onde é que tu errou. Fala qual é o teu pecado para que te seja perdoado. Confessa aí o teu erro para que as coisas se resolvam, para que Deus tenha misericórdia de você. O interessante é que, olha aqui a diferença da visão do homem para a visão de Deus na minha e na tua vida. Quando Deus ele olha para nós, o Senhor ele olha contemplando não aquilo que nós somos hoje, mas aquilo que nós nos tornaremos na presença dele amanhã. Ele olha para nós enxergando o que Ele pode e o que Ele vai fazer na nossa história. É por isso que você vai ver o Senhor entrando em casa de pecador. É por isso que você vai ver o Senhor sentando na mesa com um publicano. É por isso que você vai ver o Senhor perdoando prostituta, perdoando adúltera. É por isso que você vai ver o Senhor tendo particular com mulheres de vida tortuosa. Porque o Senhor ele não olha como o homem olha. O homem, quando ele olha para nós, ele olha com um tom, ele olha com um olhar de crítica, ele olha com um olhar de julgamento e até mesmo de condenação. Quando o Senhor ele olha para nós, ele olha com um olhar de misericórdia, de cantaralamanabacé. Ele olha para nós contemplando aquilo que ele pode e o que ele vai fazer na minha e na tua história. Olha só. Essa é a diferença da visão do homem e da visão de Deus para com a minha e a tua vida. E talvez exatamente agora tenha pessoas que estão ouvindo esta palavra, essa mensagem, que está numa prova tremenda e como se ainda parecesse pouco, ainda tem gente tentando te acusar de alguma coisa. Ainda tem gente tentando te condenar por algo que você não fez. Ainda tem gente apontando o dedo para a tua vida, querendo te criticar, querendo te culpar, querendo te julgar, te condenar, querendo achar uma justificativa para você se encontrar nesta situação. Porque quando o homem olha para nós é desta maneira, mas o Senhor está dizendo: antes do homem te ver, ele te viu. Quem foi que viu o cego de nascença primeiro? Foram seus discípulos ou foi Jesus? Lê o contexto que você vai perceber. Quem viu aquele homem primeiro não foram os discípulos, foi Jesus. O Senhor está dizendo: você está numa prova tremenda, na valabassória, e os dedos estão se apontando na tua cara, e as mãos estão se erguendo em apedrejamento contra a tua vida, e as pessoas estão te condenando dentro dessa história. Deus está dizendo: antes do homem lhe ver com seu olhar de crítica e condenação, o Senhor já te contemplou com seu olhar de amor e misericórdia. Quem viu aquele homem primeiro não foram os discípulos. Quem viu aquele homem primeiro foi Jesus. O Senhor está falando para você nesta hora. Antes do homem te ver, o Senhor te contemplou. Antes do homem te enxergar onde você está, o Senhor te viu. É que o papai está falando para você agora. O Senhor te viu, o Senhor te enxergou. E sabe o que eu acho lindo? Quando os discípulos de Jesus eles estão indagando, eles estão questionando, eles estão perguntando quem pecou para que ele estivesse assim. Foi ele que pecou? Foram seus pais que pecaram? Enquanto os discípulos de Jesus estão tentando condenar aquele homem de alguma maneira para que viesse uma justificativa para ele se encontrar nessa hora, Jesus já estava absolvendo ele de tudo. O Senhor já estava defendendo, o Senhor já estava indo à sua defesa, porque o Senhor olha para ele, olha para os seus discípulos e diz: nem ele, nem os pais. Sabe, olha aqui, é uma palavra profética para quem crê, e não é à toa que você está ouvindo essa mensagem agora. Não é à toa que você está escutando essa palavra e onde você está. Sabe quem é que vai te justificar dentro dessa situação?
Sabe quem é que vai falar por você dentro dessa situação? É o teu Deus. Sabe quem é que vai te justificar dentro dessa história? É Jesus. Sabe quem é que vai sair em tua defesa? É o Senhor. Quando os discípulos estavam perguntando quem pecou, foi ele? O pecado é dele? O pecado é de seus pais? Quem que errou dentro desta situação para que ele se encontrasse dessa forma? O Senhor já estava indo em defesa dele. Nem ele e nem os seus pais pecaram. Tem gente que estava, olha aqui, palavra profética e revelada de Deus para a tua vida. Tem gente que dobrou o joelho e teve particular com Deus. Tem gente que entrou na presença do Senhor conversando com ele. Sabe o que é que você pediu? Você pediu justiça. Sabe o que é que você pediu? Você pediu para Deus falar por ti nessa situação. Tem gente que decidiu não se justificar. Tem gente que decidiu não falar por si. Tem gente que decidiu não sair na sua própria defesa. Você decidiu fazer isso e pediu para o Senhor e disse: Deus, fala por mim. Senhor, revela, Pai. Responde a cada acusação que está sendo lançada sobre a minha vida. Você pediu ao Senhor desta maneira, e o Senhor está dizendo para você nesta hora. O Senhor está falando ao teu coração. Ele está dizendo: aquieta-te aí, porque quem vai sair em tua defesa é o Senhor. Os homens vêm com pedras, julgamentos, os homens vêm com as suas acusações e as suas críticas, mas quem se levanta por você é o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele te conhece. Ele te viu antes do homem te ver. Antes do homem te ver para te condenar, o Senhor, Ele te viu para te defender. Olha o que papai está falando aqui. Ele não é pego de surpresa por nada e nem por ninguém. Ele não é pego de surpresa. Deus está falando para você nesta hora que talvez, olha aqui, está precisando de que o Senhor se levante em tua defesa. As pedras nos últimos dias têm sido grandes vindo ao teu encontro. Os apontamentos têm sido grandes dentro da tua história. A luta e a peleja têm sido grande aí neste lugar. O Senhor está dizendo: eu estou indo em tua defesa. É uma palavra profética específica para a tua vida. Eu estou indo em tua defesa, diz o Senhor para você. A Bíblia vai dizer que lá estavam os discípulos. Quem pecou, Senhor? Foi ele, foi os seus pais. O que é que aconteceu aqui? Não é por acaso que esse homem está dessa forma. E eu imagino que naquela hora o Senhor deve ter olhado com um olhar de misericórdia. E deve, olha aqui, eu imagino que naquela hora o Senhor quis mostrar: não é por acaso mesmo, não. Não é por acaso. Ei, olha o que é que papai está falando para você na história. Não é por acaso que você está aí. Não é por acaso que você está ouvindo esta palavra. Não é por acaso que você chegou onde você chegou. Não é por acaso que você está passando pelo que você está passando. Não é por acaso mesmo. Não é por acaso, né? Olha o que papai está falando. Tem uma justificativa. E eu imagino que nessa hora os discípulos devem ter ficado em expectativa. Porque além deles quererem saber o que Jesus iria falar a respeito daquele homem, eles queriam saber o porquê daquele homem estar naquela situação. E eles queriam saber o porquê daquele homem estar daquela maneira. E sabe o que é lindo? A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus olhou para eles e disse: ele está assim para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Para que as obras de Deus possam ser manifestas. Olha aqui o que é que papai está dizendo. Olha aqui, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus marcou um particular contigo e tu sabe. O Senhor está falando. Muita coisa do que você está vivendo, do que você está vendo, do que você está passando, está servindo para uma coisa. Está servindo, sabe para quê? Para que as obras de Deus se manifestem aí neste lugar. Para que as obras de Deus se manifestem naquela vida. Para que as obras de Deus se manifestem na tua história. Olha aqui o que Deus está falando para você. Prepara aí o teu coração, porque as obras do Senhor se manifestarão. As obras de Deus se manifestarão e entenderão que não é por acaso que você tem vivido o que viveu.
Não é por acaso que você tem passado pelo que está passando. Não é por acaso que você está... Olha aqui. Não é por acaso que você está onde você está. Não é por acaso. As obras de Deus vão se manifestar neste lugar, minha filha. Aquieta aí o teu coração. As obras de Deus vão se manifestar dentro do teu casamento. E a Bíblia diz que o Senhor, olha só, ele não mostrou só em palavras, ele mostrou em atitudes. A Bíblia nos relata que o Senhor naquele dia o sarou. O Senhor está falando para você nesse exato momento: te prepara, as obras de Deus vão se manifestar nesse casamento. Um casamento que hoje está falido, fracassado. Deus está dizendo: vou manifestar as minhas obras neste lugar. Vou te fazer justiça dentro desta aliança. Vou fazer justiça dentro da tua casa. Eu vou fazer justiça dentro do teu lar. Papai está falando para você nesta hora: prepara aí o teu coração, porque não é por acaso que você tem sido tão apedrejado. Não é por acaso que os dedos têm se apontado na tua direção. Não é por acaso que você tem passado pelo que você tem passado nos últimos dias. Não é por acaso não, é para que Deus manifeste as obras dele aí. E saberão que você é cuidado por um Deus. E saberão que há um Deus que zela pela tua vida e que ainda pode operar milagre. Tem gente que vai viver milagre por estes dias. Sabe por quê? Porque o teu cenário, o cenário que você tem vivido, é Deus preparando a tua história para viver milagres. É Deus preparando a tua história para que as obras dele se manifestem na sua vida. Em nome de Jesus, recebe essa palavra profética, ela é muito clara e específica. Muito clara e específica. Tem gente aqui que já sabe que o Senhor já tem manifestado as obras dele aí dentro, e muito mais Deus vai fazer. Enquanto estão te acusando, Deus já está te defendendo. Enquanto estão buscando justificativa para que você se encontre nessa situação, o Senhor vai revelar que tudo aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse, para que o milagre, a restauração, a restituição, a cura, a reviravolta, a vitória viesse sobre a sua vida. Você está sendo cuidada por um Deus que é fiel. Você está sendo zelado por um Deus que te viu primeiro. Deus está dizendo: eu te vi primeiro. Antes do homem te ver dentro desta prova, o Senhor te viu. O Senhor te viu. É o que ele está falando ao teu coração. É o que ele está falando para a tua vida nesta hora. Recebe aí essa palavra profética em nome de Jesus. Que Papai do Céu lhe abençoe poderosamente. Compartilha essa mensagem com alguém. E lembra que às 23 horas, 11 horas da noite, eu estou de volta para a gente orar. Quer orar comigo? 11 horas eu estou aqui. Amém? Que Papai do Céu lhe abençoe. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém.